pessoal, aqui é a pastora Selma Benjamin do Ministério Sarando Vidas Online. Obrigado por assistirem meus vídeos, obrigado pela palavra de incentivo que vocês me mandam, pelos e-mails, obrigado de coração. Esse é o ministério que Deus colocou nas minhas mãos e eu faço assim com muito amor, eu faço com carinho e eu sei que isso está ajudando vidas, tá bom? Hoje eu quero falar, gente, eu vou dar meu testemunho de vida e eu vou contar para você partes da minha vida, coisas que aconteceram na minha vida e como isso afetou, como criança, como isso afetou o meu crescer, o meu desenvolver. E muitas vezes as pessoas, quando a gente está dando testemunho, falam assim, o testemunho de fulano é um testemunho em vez de um testemunho. Mas se é triste, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que contar. Não importa como começou, importa como a gente vai terminar. Amém? Não importa o que o diabo plantou na sua vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que eu quero contar. Eu quero contar um pouquinho da minha infância para vocês. Eu quero contar um pouquinho de como o diabo trabalha para fazer coisas e para trazer coisas na nossa vida, para trazer rejeição, para trazer insegurança, para trazer medo, para aí você, quando você crescer, porque ele está imprimindo coisas na tua alma, quando você crescer, você ser um ser humano que não serve para nada, um ser humano com medo de tudo, um ser humano inseguro, um ser humano que realmente muito infeliz. Então eu quero contar para você um pedacinho da minha história de infância para vocês e dizer que Jesus, gente, ele é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, é uma coisa assim que inunda o nosso coração. E quando o amor de Jesus chega, quando o amor de Deus envolve a sua vida, ele transforma o ambiente, o lugar, o coração que ele chegar. Mas antes de contar meu testemunho, deixa eu ler um versículo para você, muito importante, que vai servir dentro dessa história que eu vou contar. Olha assim, olha aqui, está escrito em Filipenses 3, versículo 13, fala assim, estou com a minha Bíblia aqui aberta, em Filipenses 3, 13, fala assim, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que estão atrás e que ficam para trás, avançando-me para que estão à frente. Amém? Porque muitas vezes, gente, nós somos presas pelas correntes do passado. A corrente do passado nos prende. A corrente do passado nos faz prisioneiros, prisioneiras. Coisas que aconteceram na nossa vida, que nos marcaram, que imprimiram a nossa alma e que hoje está ditando o nosso comportamento. Hoje nós estamos nos comportando dessa maneira, hoje nós estamos agindo ou reagindo dessa maneira, tem que voltar no passado e ver o que foi plantado na alma daquela pessoa quando ela era pequena, o que foi feito para aquele ser humano, para que hoje ele se comporte de tal maneira. Porque se Jesus não entrar na história, e Jesus não mudar o curso, Jesus não mudar o ser humano que foi, infelizmente, plantado coisas amargas na vida dele, ele vai ser um ser humano amargo quando ele crescer. Ele vai ser um ser humano infeliz, ele vai ser um ser humano que tem crise de depressão, que tem crise de medo, um ser humano que não confia em ninguém. Mas porque foi plantado isso nele, isso gerou semente, hoje ele se comporta com aquilo que alimentaram ele a vida toda. Então eu conto meu testemunho para ajudar você. Quem sabe não plantaram coisas ruins em você também. Quem sabe não te rejeitaram. Quem sabe fizeram coisas amargas para você e você não teve na sua condição de perdoar, voltar, perdoar e deixar esse passado no passado e seguir para o alvo, para os planos que o Senhor tem, Deus tem para você. Por isso eu trago esse testemunho. E por isso eu li esse versículo de Filipenses 3,13. Porque nós temos que aprender a deixar as coisas do passado no passado. Mas como eu vou deixar as coisas do passado no passado se o tempo todo isso está na minha mente, isso volta na minha mente, isso volta no meu coração? Amados, na nossa própria força nós não conseguimos. Nós necessitamos da força do Espírito Santo, nós necessitamos de Deus, da graça de Jesus Cristo, para tomar conta e fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Deixa eu contar um pedacinho da minha infância, contar isso aí para vocês, isso que aconteceu comigo. Quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai abandonou a minha mãe, foi embora.
É muito comum a gente ver isso no Brasil. Infelizmente, mães criando filhos sozinhos, porque os pais irresponsáveis resolveram deixar a mãe abandonar com os filhos. E meu pai abandonou minha mãe com 2 filhas. Eu, a mais nova, e minha irmã, 2 anos mais velha. E minha mãe, por um tempo, ela tentou levar essa situação, mas ela não conseguiu. Minha mãe era muito jovem, tinha só 19 anos de idade, muito jovenzinha, ela com essas 2 filhas não conseguiu criar, e quando um belo de um dia, quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe resolve que não queria viver mais. Cansou da vida, cansou de sofrer e tentou se matar. Ela tentou suicídio, gente. Ela levou eu e minha irmã para um banheirinho, e ali ela pegou 60 cibalenas, que era um remédio muito, muito sério que tinha na época, e esse remédio era tão forte, tão sério, que tiraram ele do mercado, que ele mais matava do que ele ajudava. O efeito colateral dele era muito, muito sério. E minha mãe pegou 60 cibalenas, se trancou nesse banheiro e tomou essas 60 cibalenas. Só que o efeito foi tão sério, tão rápido no organismo dela, que foi direto para o cérebro e também atacou o coração, e o coração da minha mãe parou e imediatamente ela caiu em cima de mim. E eu me lembro só da cena do corpo caindo em cima de mim, a porta do banheiro se abrindo e eu e minha irmã em desespero gritando, pedindo por socorro. Vieram os vizinhos, nos ajudaram e levaram minha mãe para o hospital e tentaram ressuscitar minha mãe, e graças a Deus a minha mãe não morreu. Porém, foi afetado, mentalmente afetou minha mãe. E minha mãe foi internada num hospital de pessoas desabilitadas mentais. E ela ficou por um certo tempo, nós fomos levados para a casa de familiares, parentes, que tomaram conta de nós. E depois de um certo tempo minha mãe saiu desse hospital e nos pegou de volta, eu e minha irmã, tentando viver a vida daqui, viver a vida dali. E ela foi e se casou novamente. Só que esse homem aceitou a minha mãe, aceitou até um pouco a minha irmã, mas não me aceitou, de jeito nenhum ele não me aceitou. E eu vivi dos meus 5 anos de idade, quando minha mãe se casou com ele, até quando eu conheci o Senhor Jesus, que foi aos meus 16 anos, eu vivi um tormento dentro da casa da minha mãe. Um verdadeiro tormento. Por quê? Porque esse homem era alcoólatra, gente. Minha mãe se casou com um alcoólatra. E esse homem bebia tanto, 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 que ele, desculpa falar, mas é verdade, ele vomitava em cima do vômito e dormia. Ele dormia em cima do vômito dele, de tão grave. Ele nunca chegava em casa assim, sóbrio, para dizer assim, esse dia ele não bebeu. Era todos os dias, todos os dias. E eles, minha mãe e ele, tinham brigas homéricas. As brigas eram homéricas, de destruir tudo. Era uma coisa assim muito feia quando a gente era criança, quando eu era criança. E nessa atmosfera, nessa situação, eu fui crescendo. Fui crescendo, desenvolvendo, mas uma criança precisa de uma base sólida, amor, gente, para poder crescer. Uma criança, ela precisa de segurança, ela precisa saber que ela vem para um lugar, o lar dela é de paz, porque senão o que você está plantando no coração dessa criança é que não tem lugar seguro para você, você não pode confiar em ninguém. É isso que estavam plantando naquele lar tão de brigas que tinha na minha casa. E quando um dia eu tinha 9 anos de idade, aconteceu algo que marcou minha vida para sempre. Um dia era 6 horas da tarde, eu estava sentada, a minha casa tinha assim, a cozinha tinha 2 degrauzinhos assim que ia para dentro da cozinha, e eu estava sentadinha ali, brincando com a minha bonequinha, e daqui a pouco veio meu padrasto, muito bêbado, horrivelmente, mas assim, muito bêbado. E quando eu vi, eu tinha pavor dele, eu tinha horror e pavor dele. Ao invés de eu sair correndo, eu vi, com medo, me encolhi, fiquei ali no meu canto, esperando que ele passasse ali por aquele degrau e não me visse, não me notasse. Só que ele, de tão bêbado, quando foi passar, tropeçou no degrau e caiu dentro da cozinha, pá, de cara no chão. Ali, ele se levantou, olhou para mim e disse, sua desgraçada, você colocou os pés para eu cair. Não pensou 2 vezes, já alcançou logo a pia da cozinha, uma faca que tinha, uma faca imensa, pegou essa faca, me veio por trás, pegou o meu vestidinho assim que eu estava sentada e começou a me dar facada. Facada por tudo quanto é canto. E ele estava tão bêbado que a facada não entrava em mim, mas me passava assim pela minha pele, eu via a faca passando assim por mim.
E eu comecei a gritar, 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 gritar. Minha mãe não estava, minha irmã não estava, sei lá, uma novena, alguma coisa que estava tendo lá no vizinho, um vizinho muito do lado de porta. Daqui a pouco todos aqueles gritos, todo mundo apareceu ali para me socorrer. E minha mãe me tirou ali da mão dele, me colocou num banheiro, fechou ali aquela porta no banheiro. Na cozinha tinha assim um banheirinho do lado, me colocou ali. Ele levantou com essa faca, foi lá e furou toda essa faca pro lado, a porta pro lado de fora com essa faca e eu trancada. Era umas 6 e tantas da tarde, foram me tirar desse banheiro quase meia-noite, depois que esse homem acalmou e esse homem dormiu. Porém, quando eu saí desse banheiro, gente, eu já não era mais a mesma pessoa, já não era mais a mesma menininha que tinha entrado. Eu era a pessoa mais insegura, mais medrosa, mais parecendo um ratinho andando de medo das pessoas, de medo. E com muito ódio dentro do meu coração, com muito ódio dentro do meu coração. Com 9 anos de idade, foi imprimido na minha alma que eu não podia confiar em ninguém, que ninguém gostava de mim, que eu era rejeitada e que eu não devia viver. Foi isso a mensagem que chegou na minha cabeça. Foi isso que Satanás entregou na minha mente naquele dia. E eu cresci numa atmosfera muito de brigas, de confusão dentro da minha casa. Porém, minha mãe era uma pessoa muito trabalhadora, muito honesta em termos de trabalhar, nunca deixar faltar nada para nós, assim, em termos de falar assim, dormimos sem comer. Não, não é verdade. Tinha sempre nossa comida, sempre nosso alimento, mas o ambiente que precisava para crescer uma criança a gente não tinha. Era coisas assim horríveis que a gente cresceu no meio. Quando eu tinha 11 anos de idade, um dia aconteceu uma outra cena. Era uma sexta-feira da paixão, que as pessoas comem bacalhau, né? Lá em casa não era bacalhau não, era só o primo, mas tava bom, né? E tinha lá o primo do bacalhau, minha mãe fez uma comidinha lá e a gente tava todos sentados, e ele sentado, e eu fui e me aproximei para sentar da mesa. E quando eu me aproximo para sentar, minha irmã vai falar algo, porque ele me olhou muito mal, meu padrasto me deu aquela olhada assim de ódio, e minha irmã fez assim, o pai olha para a Selma, parece que vai matar. Aí eu encontrei forças, não sei de onde, porque eu tinha muito medo dele, eu tinha na verdade pavor dele, eu queria a distância dele. E eu encontrei força, não sei de onde, e respondi, se ele gostar de mim eu vivo, se ele não gostar de mim eu vivo do mesmo jeito. Ai, gente do céu, por que eu falei isso? Quando eu falei isso, ele pegou a mesa, ele levantou e virou a mesa em cima da gente. E prato pro chão. Nosso primo do bacalhau, você foi, né? E aquela coisa, aquela brigalhada, e daqui a pouco lá vem ele para me matar de novo, e minha mãe vai para cima dele, pega uma faca, eu sei que foi uma confusão tão grande. E de repente ele acalmou lá e se acalmou e pronto. Só que daquele dia em diante começou uma perseguição comigo tão grande que se ele estava na sala, eu não podia chegar na sala. Se ele estava na cozinha, eu não podia ir na cozinha. Se ele sentasse na mesa, eu tinha que levantar. Aonde ele estava, no ambiente que ele estava, eu não podia estar, porque ele me odiava. Ele me odiava, essa era a verdade. E como você vai conviver uma criança com um adulto te odiando dentro da sua casa? Você perde o tempo todo. Ou seja, eu era prejudicada o tempo todo, em termos de maltrato, em termos de palavra bruta, em termos se pudesse jogar coisa em mim, jogava. E eu fui crescendo com aquilo, mas com aquele ódio também dentro de mim, porque isso foi gerando raiva, ódio dentro de mim. Foi gerando uma insegurança, foi gerando medo, mas também foi gerando raiva. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu resolvi que eu não queria viver mais. E eu fui tentar me matar. Só que aí eu fui para a linha do metrô em São Paulo, tentei me jogar lá, mas não consegui. Voltei para casa. Com isso, gente, desenvolveu uma dor em mim, que era uma dor que andava no meu corpo, que artrite e artroses, que uma hora dá na junta, outra hora dá no outro, outra hora dá no outro, mas era tanta amargura de espírito na minha alma que desenvolveu isso. E eu tinha essa dor, e uma hora a dor estava aqui, uma hora estava ali, e um dia iniciou uma igreja perto de casa, a igreja do Evangelho Quadrangular, e minha mãe passou a frequentar essa igreja. E um dia minha mãe me chamou, vamos na igreja? Não, mãe, eu não quero ir não. Vamos, quem sabe o pastor ora por você, a dor passa. E eu fui com minha mãe para a igreja. Quando eu chego lá, eu falei, só que não faz de conta que não me conhece. Adolescente, né, já sabe, cheio de problemas, mais ainda, né. Falei, mãe, faz de conta que não me conhece. A senhora senta lá na frente, eu vou sentar lá atrás, e a senhora faz de conta que não me conhece. Depois a gente sai, não deixa ninguém me notar que eu estou aqui, tá. De repente orando, todo mundo lá, o serviço acontecendo, o culto.
No final o pastor fala assim, gente, vamos orar para aqueles que estão enfermos. Tem uma pessoa aqui que Deus está me revelando, que tem uma dor que anda pelo corpo. Vem aqui, o Senhor vai te curar. Eu lá sentadinha no meu canto, pensei assim, eu não vou não. Isso é coisa da minha mãe. Minha mãe veio aqui, contou para o pastor que eu tenho essa dor, agora está lá o pastor dizendo que Deus está revelando, eu não vou não. Eu vou ficar bem aqui, porque isso aqui, isso não acredito. Isso, eu sei que fiquei quietinha lá, daqui a pouco o pastor fala assim, olha, para você não dizer que eu sabia nada da sua vida, essa frase que ele disse, que ele usou, eu vou dizer onde está localizada a sua dor nesse momento. A sua dor está na sua perna esquerda, no seu joelho esquerdo. Quando ele falou assim, eu falei, nossa, como ele sabe? Porque realmente estava. E minha mãe não sabia onde estava a dor aquele dia. Eu falei, acho que eu vou lá receber oração. Levantei e fui receber oração. Aquele pastor orou por mim uma vez para a dor sair. A dor completamente saiu do meu corpo. Eu não tinha, eu até tocava na perna, que estranho, não tinha aquela dor, porque já é tanta dor que você já acostuma até viver com a dor. E eu voltei para casa sem dor, depois esperei uma semana, falei, já sei, quando for chover, volta. E choveu, não tinha dor, passou um mês, não tinha dor. E a minha mãe falou assim, e você não está reclamando mais de dor? Eu falei, não, daquele dia que o pastor orou, sarou. A minha mãe falou, então vamos voltar para agradecer. Mas sarou a dor física e a dor da alma. Quem poderia curar aquela alma, aquela dor que estava por dentro? Quem podia tirar aquele ódio? Quem podia tirar aquele rancor? Quem podia tirar aquelas mágoas? Quem podia tirar aquele espírito de rejeição que foi imprimido em mim o tempo todo? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque, gente, eu fui para a igreja e comecei ali a servir o Senhor. E comecei a buscar a Deus devagarzinho. Comecei a aprender da palavra dele. Comecei a escutar mensagens de perdão. Até que um dia uma mensagem de perdão veio direto no meu coração. E a mensagem dizia, aquele que te fez mal, eles não planejavam te fazer mal. Estava até fazendo mal sem saber. Estava plantando coisas em você, na tua alma. E não tinha, quem sabe, o propósito de fazer. Agora, se você continua com isso no teu coração, na sua mente, você é prisioneira deles e do passado. E eu escutei essa mensagem e eu era realmente prisioneira, porque eu odiava meu padrasto. Eu tinha mágoas seríssimas da minha mãe. E eu era prisioneira desse sentimento. E aquilo, quando eu ouvi aquela mensagem, eu falei, Senhor Deus, então é possível o Senhor tirar isso de dentro de mim? Mas eu não queria perdoar meu padrasto. Não pense que eu queria, não. Ao contrário, eu queria me vingar dele. Eu queria ir lá fazer alguma coisa para ele passar a mesma dor que eu tinha passado, para ele ter na alma dele o mesmo peso que eu carregava. Vingança, espírito de vingança eu carregava comigo. Mas devagarzinho, escutando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando, renovando a minha mente, gente, porque a batalha mesmo é na mente. É aqui que o diabo traz, que faz você lembrar, que faz você se sentir rejeitada, que faz você, ninguém te quer, ninguém te ama, que faz você se olhar como não merecedora da vida, não merecedora de estar onde você está, faz você se ver menos, um ser humano menos, não digno dos outros. Então Satanás trazia todos aqueles pensamentos, aquelas coisas para a minha mente, e eu era um ratinho andando, uma pessoa assim, muito tímida, muito quietinha andando. De tão medo de enfrentar a vida, medo da vida, medo do que poderiam fazer mais contra mim. Mas devagarzinho a palavra foi entrando e eu cheguei naquele versículo que fala assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Porém eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Quando eu me deparei com esse versículo, gente, eu disse, então é possível ter vida em abundância? O que significa vida em abundância? O que é isso? E eu fui ver, fui buscar, fui estudar e eu descobri que Jesus está falando de uma vida plena, de uma vida completa. É possível ter uma vida completa, uma vida plena com Ele. Porque o mundo prega mentiras e o crente compra essas mentiras e fica como verdade. Por exemplo, deixa eu contar uma mentira que o mundo prega e a maioria, eu acredito que talvez 90% dos crentes repete achando que é verdade. A mentira que o diabo prega é, não existe felicidade. Existe momentos felizes. É mentira. É mentira.
Por que que é mentira? Porque, gente, depois que o Senhor me deu a graça dele de voltar e perdoar meu padrasto, perdoar a minha mãe, perdoar, esquecer, esquecer não digo que nós não temos amnésia, não vamos esquecer, mas conseguir conviver com eles, com tudo que fizeram e em paz no meu coração, eu descobri que a felicidade é algo que tem dentro da gente. É aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pedirias água viva, e eu te daria água viva, água do Espírito. Esta água que jorra dentro de você é a água que te faz ser feliz. Agora a tua felicidade já não depende da circunstância lá fora. Agora a felicidade está dentro de você. Sai daqui de dentro para fora, contagia onde você chega. Agora você carrega um espírito de paz dentro de você que pacifica o lugar que você chega, alegra as pessoas quando te vê, porque já não é mais lá fora influenciando aqui dentro, é aqui dentro influenciando lá fora. Eu descobri que Jesus Cristo veio para trazer vida abundante. Eu disse: Senhor, eu quero esta vida. E o Senhor disse: você vai ter que me entregar todos aqueles que te feriram. Você vai ter que me entregar um por um. Você vai ter que depositar no meu trono todos aqueles que um dia te feriram. Não feriram nem a propósito, feriram muitas vezes por ignorância. Você vai ter que trazer para mim. E com minha graça, eu vou ajudar você a perdoar um por um. E eu fui trazendo, eu entregando no altar do Senhor. Cada vez que vinha aquele sentimento, aquela rejeição, aquele sentimento, aquele medo, eu ia no altar do Senhor, né, em oração, e dizia: Senhor, me ajuda. Eu, na minha própria força, não consigo perdoar esta pessoa. Porque, na verdade, gente, como você vai perdoar uma pessoa? Só se você for ter amnésia, essas coisas, você esquecer e nunca mais lembrar. Uma pessoa, por exemplo, eu escutei uma amiga que contou, o tio dela estrupou ela dos 5 aos 8 anos de idade. Como esta mulher vai conseguir viver, olhar para esse homem o tempo todo dentro da casa dela, que fez esse estupro com ela dos 5 aos 8 anos, e como se nada tivesse acontecido? Como? Fala para mim. Na própria força da pessoa, a pessoa não consegue. Não é que muitas vezes, não, eu não quero perdoar por isso e por aquilo. Muitas vezes, nossa, a mágoa, a ferida foi tão grande dentro do nosso peito, do nosso coração, que nós não conseguimos. Mas é aí que entra a graça, é aí que entra o Espírito Santo, porque nós não precisamos fazer na nossa força. Deus sabe que é muito para nós, Deus sabe que é muito grande, mas é aí que entra a força do Senhor. É grave você perdoar um marido que te traiu, te colocou chifre, entre aspas, que é o que falam, né, usando esse vulgarmente falando, te colocou chifre por aí, que te traiu ou que trouxe outra dentro, passou com outra na sua cara. É difícil você perdoar pessoas que fizeram calúnias contra você, pessoas que mentiram. Mas na tua força você não consegue, mas na força do Senhor você consegue. E aquilo que Paulo escreveu: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que estão no passado. E esse esquecer no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, não é esquecendo de amnésia, é decidindo a não voltar atrás. Olha que interessante. Decidindo, precisa de uma decisão da minha parte. Eu não quero viver no passado. Eu não quero deixar mais o passado ditar o meu presente. Escreveram mal a minha história. Enquanto outros estavam escrevendo a minha história, escreveram mal. Mas quando o Senhor passou para mim a habilidade de eu escrever a minha história agora, com a tua força, Senhor, eu vou escrever uma linda história. Uma história que envolva amor, uma história que envolva perdão, uma história que envolva vitória. Vou viver em vitória e vou ser feliz. E essa mentira que Satanás prega por aí, que felicidade não existe, são só momentos felizes, eu vou mostrar na minha vida, através dos meus atos, minha atitude, do meu jeito de viver, que isso é mentira. Porque é possível você ser feliz do minuto que você levanta ao minuto que você vai deitar. Porque você agora não depende da circunstância.
agora é aqui dentro. Entrou aqui, ó, um rio de água viva no Espírito, e esse rio flui, e já não é mais na minha própria força, é na força do Senhor. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Agora tudo que faço, eu faço confiando que o meu Deus é comigo. E quando alguma coisa me fere, porque não pensa que tem super crente não, viu gente? Não existe super crente. O crentão que, eu sou santo e nada acontece comigo. Não. Muitas coisas acontecem. Só que eu não deixo entrar no meu coração e eu não deixo ditar como vai ser o meu comportamento. Acontece, um fala uma coisa aqui, outro joga uma crítica do lado de lá, ou então muitas vezes está trabalhando perto do emprego. Vem abalar? Claro que vem. Vem para abalar. Mas eu não deixo abalar. Porque já não é a circunstância mais que vai dizer quem eu sou. Já é aqui dentro aquilo que Jesus Cristo implantou. Jesus Cristo implantou vida abundante dentro de mim. Jesus Cristo lavou o meu espírito, me deu um espírito novo, lavou a minha alma e me deu um espírito novo. Agora, esta alma que está submetida a Cristo, esta alma agora vai receber aquele abundante amor de Cristo e vai andar em amor e vai andar em paz. Então, o que me fizeram no passado, não faz nem cócega em mim hoje, ó. Tanto que eu não podia contar, por muito tempo, essa história do meu padrasto tentar me matar. Muitas pessoas que me conhecem mesmo, não sabem. Porque por muitos anos eu não pude contar, por muitos anos eu não podia falar, porque vinha lágrima no meu olho quando eu falava. Hoje, se vier lágrima, vem de alegria, de saber que eu pude perdoar ele. Ele morreu já mais velho, ele aceitou Jesus Cristo. Eu pude perdoar. Eu tenho um relacionamento de amor com minha mãe. Eu pude entender as fraquezas dela. Eu pude olhar para trás e saber que era um ser humano que não estava tentando fazer mal para mim. Um ser humano machuca outro. É só essa a verdade. Mas que queria só meu bem, não acertou, não soube fazer da maneira correta, mas tentou. Então Deus trouxe essa compreensão no meu coração. Mas isso, gente, porque eu mergulhei na palavra dele. Isso é porque eu fui buscar cura aqui, na palavra do Senhor. Eu entendi que o Senhor morreu para me dar uma vida abundante, e qualquer coisa menos que isso, eu estava não valorizando o sacrifício dele na cruz. Ele morreu para que eu tivesse a vida abundante, e a vida abundante nem sempre é vida de fartura e de regalo, mas é vida abundante no espírito, na alma. E quando ele morreu para me dar isso, qualquer coisa menos que isso, eu vou estar desfazendo do trabalho que ele fez na cruz, do sofrimento que ele teve na cruz. Por isso é que eu fui procurar. E por isso que eu digo, que Paulo diz, não digo que ainda tenho alcançado, mas uma coisa faço, eu me esqueço do passado e avanço para o futuro. Posso não estar plenamente para dizer assim, pronto, cheguei lá, mas estou caminhando, parada eu não estou. E eu, em nome de Jesus Cristo, cada dia é de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. E não é só para mim, é para você que está assistindo esse vídeo também. Você acredita, você acha que Deus faz acepção? Eu gosto da pastora Selma, então eu vou cuidar dela, essa aqui eu vou fazer esquecer o passado, os traumas, e vou dar uma nova vida para ela. E para você que está vendo, não, essa aqui sofreram, machucaram, mas eu vou deixar que ela sofra. Não, gente, não. É para você também. Você que está assistindo esse vídeo, quem te rejeitou? Quem te rejeitou? Quem não te quis? Quem falou que você não era digno de viver? Quem negou para você um prato de comida? Quem negou para você um apoio? Quem não te deu o amor que você esperava? Quem te traiu? Todos esses que te traíram, todos esses que te fizeram mal, um a um pode ser perdoado através da graça de Cristo. Não na tua força, mas através da graça de Cristo. E cada um que você perdoa é uma corrente a menos no teu pescoço. Até o ponto que você não tem, gente, presas nenhuma, corrente nenhuma te prendendo. E você pode andar livre nos planos do Senhor, nos propósitos de bênção do Senhor. Jeremias 29, 19, o Senhor fala, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de te prosperar, de te abençoar e não de te destruir. Mas se você ficar preso no passado, você não tem como caminhar nos planos do Senhor. Você não tem como cumprir os propósitos do Senhor na sua vida. Então deseja ardentemente do teu coração deixar para trás as coisas do passado. Deseja ardentemente não carregar com você mágoas que pessoas te fizeram e te feriram. Por mais grave que seja, deseja ardentemente
deixar isso para trás, pedir para o Senhor ajuda para que você possa conseguir ser uma pessoa diferente e viver feliz. Felicidade existe, tá? Pode ter momentos de tristeza e esses momentos de tristeza também não tem que afetar porque a felicidade está aqui dentro, não é lá fora que tem que comandar aqui dentro. Tá bom? Então, uma palavra de incentivo para você, estou contando o meu testemunho, desculpa se é testemunho, mas, como eu disse, não importa como começou, importa como vai terminar, amém? E eu termino em vitória, em nome de Jesus Cristo. Ah, sim, como vitória, e vou em nome de Jesus Cristo, muitas pessoas serem liberadas através desse testemunho de perdão e de vitória, porque é assim que eu me considero uma vitoriosa em Cristo, vencendo a cada dia. Tá? E você que nunca aceitou Jesus Cristo como dono e Senhor da sua vida, então esse testemunho não te serve. Por quê? Porque você viu o tempo todo que eu disse que não era na minha própria força, sempre na força do Senhor Jesus. Mas há tempo, se você quer aceitar Jesus Cristo como dono e Senhor da sua vida, faça essa oração rapidinha comigo. Peça ao Senhor para entrar no teu coração e mudar a tua história como Ele mudou a minha história. Fala, Senhor, eu quero, eu sei que é possível. Então vamos orar comigo. Ore rapidinho essa oração. Senhor Jesus, neste dia, eu te peço, entra no meu coração. Senhor Jesus, neste dia, eu te aceito como dono e Senhor da minha vida. E eu peço, dá-me o teu Espírito Santo. Faça tudo novo dentro de mim. E que teus planos e teus propósitos se cumpram na minha vida. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, se você fez essa oração, por pequeno que seja, pequenininha que seja, já fez efeito no mundo espiritual, tá bom? E você tá vendo meu e-mail passando aí na tela? Manda um e-mail para mim, me conta a tua história. E eu quero orar por você, eu quero ajudar você a prosseguir nesse caminho, tá bom? Eu não prometo responder os e-mails, porque eu recebo muitos e-mails, mas eu prometo orar pela tua causa e dizer que o Senhor Jesus é o Deus que te dá a vitória. Amém? Deus te abençoe.